quando alguém se converte, uma das primeiras perguntas que costumamos ouvir é a seguinte: e agora? Como será a vida dessa pessoa? O que muda de fato na vida de alguém que se converte ou que é convertido pelo Senhor? Como passa a ser o seu dia? Como passam a ser as suas relações? Como passa a ser a sua rotina? Algo muda na sua maneira de falar? O que muda na sua maneira de agir? O que muda na sua maneira de se posicionar, de viver, evidentemente? Acreditem, irmãos, a conversão não é apenas um evento pontual na vida de alguém, na vida de alguma pessoa em específico, na vida de todos nós. A conversão não é só uma experiência passada, não é só uma experiência de determinado momento. Na verdade, os irmãos sabem disso porque vivem isso todos os dias. A conversão tem desdobramentos. Em certo sentido, ela continua a ser experimentada todos os dias por aqueles que são verdadeiros convertidos. Ela se manifesta na vida de um verdadeiro convertido. Ela se torna visível na forma como esta pessoa vive. E sabem, é justamente isso que Lucas começa a mostrar aqui, a partir do trecho que lemos nesta noite, ao falar desse recém-convertido chamado Saulo de Tarso. Depois do encontro de Saulo com o Cristo ressurreto, irmãos, depois da sua restauração, sobre a qual falamos no sermão do domingo passado, depois do seu batismo, é claro, o texto não termina aí, Lucas passa a narrar a nós, aqui neste livro de Atos, como esse homem, como Saulo, passou a viver, o que caracterizou a sua vida. Lucas nos conta o que veio depois de tudo aquilo sobre o qual falamos olhando para os versos anteriores. Como aquele homem, como Saulo passou a viver? Como ele reagiu? Como ele foi recebido pelos seus irmãos? E Lucas também nos dirá como ele foi rejeitado pelos inimigos do Senhor. Vejam, uma coisa é falar da conversão de Saulo, irmãos. Outra coisa é observar os efeitos dessa conversão em sua vida, tais como relatados pela Sagrada Escritura. Efeitos na convivência com a igreja, efeitos no relacionamento com seus companheiros e irmãos, efeitos em sua postura diante do mundo. E talvez, ao ouvirmos a introdução deste sermão, que eu intitulei como A Vida de um Verdadeiro Convertido, muitos de nós pensem: ok, pastor, mas essa é a história de Saulo. É algo lindo, é algo extraordinário, mas o que tem a ver comigo? Eu estou dizendo tudo isso, irmãos, porque o que Lucas nos mostra aqui sobre a vida deste irmão nosso do passado, sobre os efeitos de sua conversão, observados em sua vida diária, em certo sentido, essas experiências específicas ainda são vividas por todos nós que somos crentes. Que experiências são essas? Eu falarei sobre elas daqui a pouco. Que efeitos são esses na vida de um crente, que foram vistos na vida de Saulo e que devem ser vistos nas vidas de todos os crentes, ou na vida de todos os crentes de hoje e de sempre? O que caracteriza, afinal de contas, a vida de um verdadeiro convertido? Como vive um verdadeiro convertido? Seja ele Saulo, seja ele eu, seja ele você. O que caracteriza a vida de um verdadeiro convertido? Bem, o texto nos dá 3 respostas, e eu as apresento na forma de lições do sermão desta noite. 3 lições, 3 verdades que apontam para características da vida de um verdadeiro convertido. E a primeira delas, lição de número 1, é a seguinte: todo convertido, ou todo verdadeiro convertido, é radicalmente transformado. Primeira lição da noite: todo verdadeiro convertido é radicalmente transformado.
Lucas nos ensina isso, irmãos, a partir do verso de número 19, do final dele, até o verso de número 22. É o que essa porção específica do texto nos ensina nesta noite. Vejam, Lucas começa a nossa passagem dizendo de forma simples, embora significativa, o seguinte. Final do verso 19, vejam mais uma vez comigo. Então, Saulo permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Reparem bem nisso, irmãos. O mesmo homem que poucos dias antes havia chegado em Damasco, segundo o próprio Lucas, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, agora, depois de ser encontrado por Cristo, diz Lucas, final do verso 19, está com os discípulos, permanece com os discípulos. Vejam como é lindo isso. Antes Saulo vinha prendê-los, agora está convivendo com eles. Antes Saulo era um perseguidor da igreja, agora ele é parte da igreja. E isso por si só já nos diz muito. Em primeiro lugar, notem, a conversão, irmãos, muda os nossos vínculos, muda os nossos relacionamentos, muda o lugar onde nós escolhemos estar. E Lucas diz que Saulo agora está com os discípulos. E continua, verso de número 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Reparem, irmãos, vejam a força dessa palavrinha aqui, logo. Na língua grega original, o sentido aqui é esse mesmo, imediatamente. Saulo, evidentemente, não está se precipitando de maneira irresponsável ao já começar a pregar, mas Saulo entende a urgência espiritual. Saulo entende que não há tempo para ficar guardando a mensagem que o alcançou. Ele não pode deixar de pregar. Então, logo ou imediatamente, ele começa a pregar como um novo convertido. Agora, reparem, este homem que antes usava as sinagogas como o ponto focal da sua perseguição, o lugar onde ia para encontrar crentes que confessavam Jesus como Messias, agora usa esses espaços, irmãos, ou esse espaço da sinagoga, para falar de Jesus, para pregar a Jesus, como diz Lucas, para pregar a verdade que o encontrou. E viram? Afirmando, no final do verso 20, que Jesus é o Filho de Deus. Curiosidade, esta é a primeira e a única vez que esse título de Jesus aparece neste livro de Atos. Jesus, o Filho de Deus. Em certo sentido, esse título resume muito do ministério de Jesus, resume muito sobre a pessoa de Jesus, não é? E é o que há de central, eu diria, no Evangelho. Sim, porque Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é isso que Saulo anuncia, que Jesus é o Filho de Deus, o Filho que Deus enviou ao mundo. Reparem, irmãos, Saulo, esse novo convertido, não perde tempo com debates sem sentido. Não gasta saliva discutindo questões periféricas. Como diríamos, não gasta tempo procurando saber qual é o sexo dos anjos. Não gasta tempo procurando saber se Deus elegeu antes ou depois da queda, como tem muita gente que insiste em fazer. Saulo vai direto ao ponto, irmãos. Vai direto ao que interessa. Vai ao centro do Evangelho. As pessoas devem saber quem é Jesus. E quem é Jesus? Saulo prega: Jesus é o Filho de Deus. Agora notem o impacto disso. Verso de número 21. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos. Por quê, irmãos? Porque a reação de seus ouvintes nas sinagogas de Damasco era essa. Por que ficavam atônitos? É claro, porque aquele que pregava Jesus, agora, era o mesmo homem que antes devastava a sua igreja.
Entendam, irmãos, o passado recente deste novo convertido, deste Saulo, tornava a sua mudança bastante espantosa. Lucas está dizendo aqui para nós que a conversão de Saulo causou espanto entre as pessoas. Veja a continuação do verso de número 21. Lucas registra a perplexidade das pessoas. Elas diziam atônitas: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e que para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Eu fico imaginando, irmãos, essas pessoas nas sinagogas ouvindo Saulo pregar sobre Jesus, anunciar Jesus. Talvez muitos judeus de Damasco esperassem ouvir nas sinagogas as instruções que este homem recebera das principais lideranças judaicas a respeito de Jesus. Lembrem-se, Saulo veio a Damasco com cartas de autoridades judaicas para prender os crentes. Então talvez muitos nas sinagogas esperassem ouvir Saulo falar mal de Jesus, condenar a fé em Jesus. Mas Lucas está nos dizendo que este homem, agora convertido, anuncia Jesus. Pense na perplexidade, na estranheza que isso deve ter causado às pessoas. Ocorre, irmãos, que a conversão desse homem aqui não era apenas algo interior. Vejam, ele experimentou sim algo em seu coração, mas essa mudança se tornou visível, foi manifesta aos olhos das pessoas, se tornou pública. Vejam como o texto avança. No verso 22, essa transformação é mais uma vez registrada por Lucas aqui. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia, olha só, e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Saulo, diz Lucas, mais e mais se fortalecia. Ou seja, ele amadurecia, irmãos. Mais e mais aprofundava a sua compreensão sobre Jesus. E aqui eu concordo com estudiosos que interpretam essa informação aqui, mais e mais se fortalecia, como referência ao crescimento de Saulo no manejo da palavra. E notem que é a continuação do verso de número 22 que indica isso. Porque Lucas diz, ele crescia, final do verso 22, demonstrando que Jesus é o Cristo, ou seja, que Jesus é o Messias. Demonstrando aqui, na língua grega original, quer dizer argumentando, irmãos. Saulo argumentava por meio das Escrituras, expunha as Escrituras, reunia informações das Escrituras, textos das Escrituras, com a finalidade de apontar para Jesus como o Messias prometido. Bem, a gente conhece a história desse homem, pelo menos parte dela. Nós sabemos, esse homem fora um judeu zeloso. Agora, todo o seu zelo, irmãos, é redimido e colocado a serviço do Evangelho de Cristo. Lucas diz que ele demonstrava que Jesus é o Cristo. Em resumo, o quadro aqui é o de um homem transformado. Novos relacionamentos, ele está com os discípulos que antes perseguia. Nova mensagem, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias. Nova direção, abençoando a igreja ao invés de persegui-la. Novo propósito. O que Lucas está nos mostrando aqui, portanto, é um homem transformado. Um homem completamente transformado. Irmãos, esse é o milagre da conversão. É o resultado da ação de Deus em sua vida. É assim que Lucas nos ensina a primeira lição da noite. Todo verdadeiro convertido, irmãos, é radicalmente transformado pelo Senhor.
E sabem o que isso ensina a mim e a você de modo prático nesta noite? Em primeiro lugar, irmãos, o que este texto nos ensina, o que esta lição nos ensina, é que conversão verdadeira sempre produz mudança de vida. Sempre produz transformação de vida. Vejam, eu não estou falando de mudança superficial. Eu não estou falando aqui de maquiagem religiosa. Eu estou falando de verdadeira conversão. De verdadeira transformação. O que, por outro lado, também não significa perfeição, é verdade. Verdadeiros convertidos ainda lutam contra a sua natureza pecaminosa, é verdade. Mas, irmãos, fazem isso depois de terem sido radicalmente transformados pelo Senhor. Os nossos afetos mudam, os nossos relacionamentos mudam, os nossos desejos mudam, os nossos pensamentos mudam, as nossas palavras mudam, irmãos. Entendam o que eu digo? Todo verdadeiro convertido, pela ação do Senhor em sua vida, é radicalmente transformado por Ele. Por isso eu pergunto a todos nós nesta noite, a mim e a você, é o que podemos dizer sobre nós? Houve mudança visível em nós depois que Cristo nos encontrou? Nossos vínculos mudaram para melhor pela ação de Deus em nós. Nossas palavras e ações mudaram. Nossa relação com as pessoas mudou. Nossa relação com a igreja mudou. É muito interessante. Saulo foi convertido, radicalmente transformado, e as pessoas viram isso claramente em sua vida. Ficaram perplexas ao ver que aquele homem que fora a Damasco perseguir os crentes, agora era um deles. E acreditem, meus irmãos, este Senhor que transformou Saulo continua transformando pecadores. Somos verdadeiros convertidos, portanto transformados pelo Senhor. O que as pessoas veem em nossa vida, irmãos? Percebem que as coisas mudaram desde o dia em que Jesus nos encontrou? O que os mais próximos dizem a nosso respeito, queridos? Que somos verdadeiros convertidos? Maridos, o que vossas esposas dizem a vosso respeito? Esposas, o que vossos maridos dizem a vosso respeito? Pais, o que teus filhos dizem a teu respeito? Filhos, o que teus pais dizem a teu respeito? Somos verdadeiros convertidos? E por isso, radicalmente, já fomos transformados pelo Senhor? Todo verdadeiro convertido é radicalmente transformado. Primeira lição da noite. Mais um para aqui, irmãos. Vamos avançar? Porque ainda há outras duas. A segunda lição que Lucas nos ensinará, na continuação da passagem, agora é a seguinte: além de radicalmente transformado, todo verdadeiro convertido é perseguido também. Todo verdadeiro convertido é perseguido. Avance comigo na narrativa e veja que depois de nos mostrar a transformação radical de Saulo, Lucas nos conduz no texto, quase que naturalmente, a uma segunda realidade inseparável da verdadeira conversão, a saber, a perseguição. No verso 23 nós lemos o seguinte, vejam comigo, volte os olhos comigo por favor mais uma vez para a Bíblia. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Olha o que Lucas está dizendo. Não foi de imediato, é verdade. Aconteceu depois de muitos dias, ou decorridos muitos dias. Saulo passou a ser perseguido, irmãos, em razão de sua fé em Jesus. Essa expressão aqui, decorridos muitos dias, deve ser entendida à luz de outros textos da Bíblia,
como o tempo em que Saulo passou na Arábia. Entendam o que eu vou dizer. Cronologicamente, esse período da vida de Saulo foi marcado pelos seguintes eventos. Nós já vimos alguns deles. A sua conversão no caminho de Damasco, lemos lá no início do capítulo de número 9. Depois ele esteve numa breve estadia em Damasco, como acabamos de ver no final do verso 19 até o verso de número 22. E aí, segundo Gálatas, a carta que ele escreve aos crentes da Galácia, no capítulo 1, verso 17, ele passou um período de isolamento na Arábia, para depois retornar a Damasco por algum tempo, como lemos agora, muito provavelmente, assim entendem os estudiosos, no verso de número 23. Então, é provável aqui que um tempo tivesse se passado da sua conversão até o que lemos no verso de número 23. Como Lucas escreve, decorridos muitos dias. Ocorre que nesse período na Arábia, irmãos, Saulo certamente cresceu em aprendizado, em ensino, junto com o Senhor, amadureceu, houve, em certo sentido, preparo para o exercício de seu ministério. Ele é um homem mais maduro, um tanto quanto mais experiente. Seu ministério agora causa mais impacto do que quando ele começou, e é exatamente aí que a oposição se organiza, que a oposição se levanta, porque agora ele está do lado dos perseguidos, não dos perseguidores. Judeus, diz Lucas, deliberavam entre si tirar-lhe a sua vida. O verso 24 continua, porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Olha isso, veja isso, meu irmão. Olha a intensidade da perseguição enfrentada por esse servo de Deus. Não era ocasional, era persistente. Lucas diz, dia e noite. Havia vigilância constante, o cerco estava fechado sobre Saulo. Os judeus estavam na cola de Saulo. E compreendam a seriedade disso, irmãos. Quando ele escreve na segunda carta aos Coríntios sobre esses dias aqui, nós lemos lá no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, ele dirá naquela carta que nesse tempo, junto da perseguição dos judeus, havia também a perseguição de um governador do reino nabateu, de um reino árabe, portanto, um governador chamado Aretas, que também estava perseguindo, que também estava no seu encalço. Em suas próprias palavras, naquele texto, ao lado dos judeus, nesses dias, Aretas havia montado guarda na cidade para o prender. Então veja, perseguição por parte dos judeus, perseguição por parte de um governador árabe. E humanamente falando, Saulo estava encurralado aqui, irmãos. Não é à toa que Lucas diga, guardavam também as portas. As cidades daquela época tinham portas que eram fechadas à noite. E os opositores de Saulo, diz Lucas, estavam ali nas portas, para que a qualquer sinal de sua passagem, se ele fosse fugir, se fosse se refugiar em outro lugar, conseguissem impedi-lo. Mas o texto prossegue, verso 25, e diz, mas os seus discípulos tomaram de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Veja só, ele entra em Damasco com cartas de oficiais judeus, tem que sair agora de Damasco num cesto, descendo por uma muralha. Não há como não lembrar do que o Senhor disse a Ananias a respeito desse homem, né? Verso 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Segunda lição do texto. Todo verdadeiro convertido, irmãos, é perseguido. Todo verdadeiro convertido é perseguido em razão de sua fé em Jesus. Sabem o que isso ensina a mim e a você?
Meus irmãos, nós precisamos ter as nossas expectativas corrigidas em relação à fé cristã. Entendam o que eu digo. Conversão não é promessa de vida fácil. Nunca foi e nunca será. Eu sei, tem muita gente por aí dizendo outra coisa, não é? Tem muita gente por aí distorcendo a Bíblia, dizendo que a vida do crente é vida de prosperidade material, que a vida do crente é vida de delícias, que a vida do crente é vida fácil, que a vida do crente é vida de riquezas. Mas eu lamento desapontar a quem acredita nesse papo furado. Isso é mentira. Mentira. Conversão não é promessa, não é garantia de vida fácil, irmãos. Não é seguro contra dificuldades, não é blindagem contra a perseguição. Pelo contrário, vejam o que diz o texto: a conversão marca na vida deste homem o início de seus conflitos, o início de seus problemas, de seus sofrimentos. E sobre isso falam a história de Saulo e a história de muitos outros servos e servas de Deus. Quem experimenta a conversão genuína, inevitavelmente encontra resistência neste mundo. O que este mesmo Saulo escreverá a Timóteo? Segunda carta, capítulo 3, verso 12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É inevitável, irmãos. Se somos verdadeiros convertidos, nós vamos encontrar resistência por parte do mundo. Vamos encontrar perseguição por parte do mundo. Por isso, se você está sofrendo, meu irmão, minha irmã, por ser crente, por ser cristão, se está sendo ignorado, desprezado, zombado, não pense que Deus te abandonou. Não pense que Deus se esqueceu de você. Se você está sofrendo em razão da sua fé em Jesus, não diga que o Senhor não está contigo. Porque verdadeiros convertidos, irmãos, são perseguidos. Na verdade, aí está um dos sinais que acompanham a verdadeira conversão. Perseguição. Foi assim com o nosso Senhor, foi assim com Jesus, irmãos. A maior demonstração de que podemos sofrer fazendo a vontade de Deus e de que iremos sofrer fazendo a vontade do Pai é dada em Cristo. Por isso, fique firme, crente. Fique firme se o mundo te persegue. Fique firme se o mundo zomba da tua fé. Fique firme se o mundo se opõe à tua vida e à fé que você confessa, ou por causa da fé que você confessa. Fato é que, ainda que isso seja possível, vejam, Deus nunca nos deixa sozinhos. Deus cuida de nós. Ele não nos deixa sós na hora da perseguição. Muitas vezes, irmãos, e acreditem no que eu digo, Ele usa meios simples como um cesto. Para preservar a vida daqueles a quem Ele chamou. Usa amigos, companheiros, como lemos no verso 25, discípulos, pessoas que estão próximas a nós, para preservar a vida daqueles a quem Ele chamou. Todo verdadeiro convertido é radicalmente transformado e é perseguido. Mas são três, e eu termino com a última das lições desta noite. Por fim, Lucas nos mostrará: todo verdadeiro convertido testemunha sobre Jesus. Todo verdadeiro convertido testemunha sobre Jesus. Vejam o que acontece depois da fuga dramática
por um cesto de Saulo, lá de Damasco. Verso de número 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que fosse ele discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Saulo sai de Damasco e diz Lucas, vai para Jerusalém. Mas quando Saulo chega em Jerusalém, irmãos, a memória da igreja ainda está fresca em relação àquele homem. É Saulo! Saulo que havia perseguido os crentes, que havia espalhado terror entre os cristãos. E agora ele diz que é um discípulo de Jesus. Então a igreja não age aqui por maldade, mas talvez por prudência. Como Ananias agiu ao ser chamado pelo Senhor, não é? Age com dúvida. Diz o verso de número 26, os discípulos o temiam, não acreditavam que ele fosse discípulo. Mas o verso de número 27 traz à cena um homem chamado Barnabé. E é bonito o que Lucas escreve aqui. Veja, o Senhor não deixa os seus servos sozinhos, irmãos. Ele levanta este homem chamado Barnabé, por meio de quem ele, o Senhor, confirmará a obra na vida de Saulo entre os discípulos de Jerusalém. E é sempre assim, não é? Quando estamos em momentos difíceis, quando estamos em momentos de adversidades, Deus sempre levanta um Barnabé para nos ajudar. E louvado seja o seu nome, louvado seja o Senhor por isso. Barnabé se aproxima de Saulo, o acolhe, caminha junto com Saulo, testemunha em favor de Saulo e diz, sim, eu sei quem é Saulo. Saulo viu o Senhor, Saulo falou com o Senhor, e em Damasco, Saulo pregou ousadamente, em nome do Senhor. Ousadamente, Saulo pregou em nome de Jesus. E assim Saulo é recebido e passa a trabalhar com os demais. Verso 28, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Olha o que o verdadeiro convertido faz aqui, irmãos. Sua vida sim é transformada, ele sim encontra perseguição, mas ele não deixa de testemunhar em nome de Jesus por causa das adversidades. Ele prega, testemunha ousadamente em nome do Senhor. Verso de número 29. Falava e discutia com os helenistas. Eles procuravam tirar-lhe a vida, mas Saulo não deixa de pregar. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, eles o levam até Cesareia e dali o enviam para Tarso. Mas o ministério não deixa de ser frutífero. A perseguição não fecha a sua boca, ele prega, ele anuncia, ele fala de maneira ousada, intrépida, e usando a sua vida e a de muitos outros discípulos seus, verso de número 31, o Senhor dá crescimento à igreja. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Irmãos, verdadeiros convertidos são radicalmente transformados, enfrentam perseguição e por fim Lucas nos mostra, testemunham sobre Jesus. Pergunto, é o que eu e você fazemos como verdadeiros convertidos pelo Senhor? Nós temos pregado Jesus às pessoas. Temos pregado o Evangelho de Cristo aos perdidos. Anunciado às pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados que há vida e vida em abundância em Jesus, o Filho de Deus. Meu irmão, você não precisa de linguagem rebuscada. Você não precisa de profundidade teológica e argumentativa. Basta abrir a boca. Basta abrir a boca e pregar sobre Jesus. E anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Que Deus enviou o seu Filho
para morrer por aquele que nele crê. Irmãos verdadeiros convertidos não conseguem permanecer em silêncio. Eles pregam. É o que temos feito? No trabalho, na escola, na faculdade, dentro de casa, entre os vizinhos, entre os familiares que não professam a mesma fé que nós professamos. É o que temos feito. O que cantamos aqui mais cedo? Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos verdadeiramente convertidos por Ele. Mas sabem, continua o texto, a fim de proclamardes, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Transformados para testemunhar, mesmo em meio à perseguição do mundo. Assim vivem os verdadeiros convertidos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que nós olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, vivendo assim como verdadeiros convertidos, transformados e testemunhando a seu respeito, mesmo sendo perseguidos. Em seu nome mesmo. Amém.